Então nós precisamos pensar, parece tão cedo isso, mas começa agora na vida profissional, né, sobre o legado que vocês vão formar durante toda a sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela em diversas formas e pensamentos, né? Uma outra pergunta que eu costumo fazer é: o que você está fazendo para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor? Eu aprendi a refletir bem nesta pergunta porque um dia eu assisti uma palestra do Wendell Carvalho, que é um coaching. Ele ajuda você a se formar ou formar uma vida épica com saúde mental, profissional e etc. E ele fez essa pergunta para um profissional ali de marketing, que estava envolvido no curso. Ele era um profissional de marketing da empresa Souza Cruz, a empresa de cigarros. E depois da sensibilidade dessa pergunta, esse profissional, ele se comoveu, ele se emocionou, e ele pensou em si próprio e disse o seguinte: quem sou eu e o que eu estou fazendo para transformar o meu mundo em um lugar melhor? E ele se deu por conta que estava fazendo marketing de cigarros. Então, consequentemente, no consciente dele, ele caiu em si que ele estava matando inconscientemente várias e várias, milhares de pessoas no mundo inteiro, né? E isso fez pesar muito na consciência dele e fez ele se preparar durante 6 meses e pediu as contas dessa empresa, da Souza Cruz. E ele disse para si mesmo: eu tenho competência para fazer algo melhor que eu não prejudique ninguém, né? Que eu não prejudique ninguém. Para tudo isso, para essa reflexão, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio na nossa vida sobre a principal palavra, humildade, né? Às vezes a gente é muito egocêntrico no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar, no que a gente vai pensar. E quando a gente pensa no futuro profissional, a gente pensa em ter: eu quero ser um bom profissional, eu quero ter uma rentabilidade boa com a minha profissão, ter um carro, um apartamento, uma casa, família. Então a gente pensa muito no ter e a gente esquece um pouquinho de ser, né? E a gente fala muito no egocentrismo. Então, para a vida profissional, principalmente agora pensando num legado, nós precisamos ter a humildade frisada em todos os parâmetros, para todas as classes profissionais que existem, não só a de saúde, né? A nossa vida, saindo do egocentrismo, então, nós precisamos ter um parâmetro de transformação, né? Para quem é cristão, eu vou depois deixar para Beatriz um vídeo bem bacana. Você pode refletir como cristão e também você pode refletir como pessoa, caso, né, não seja cristão. Porque esse vídeo ele se retrata, como diz alguns psicólogos, alguns arqueólogos, pensadores em geral, que Jesus Cristo foi um dos maiores líderes que o mundo já teve, né? Pensando como cristão ou pensando como liderança, nós podemos pensar assim. E eu gosto de uma passagem dele que ele fala que ele transformou a água em vinho. E eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, porque quando Jesus podia ter transformado água em água com gás, naquela passagem, seria um pouco fora do contexto, porque você mudaria somente uma característica da água. A água continuaria sendo água e ele realmente introduziria gases só para transformar em água com gás. Mas essa não é a sensibilidade que Jesus queria colocar naquele momento. Então ele transformou a água em vinho. Transformando água em vinho, ele não transformou uma característica, ele transformou uma essência. Ele mudou a essência. Vocês acadêmicos, né, docentes acadêmicos, é muito interessante que vocês tenham essa reflexão,
que não basta mudar uma característica na vida de vocês, alguns pensamentos. De agora em diante nós temos que começar a mudar a essência da nossa vida, né? Diz alguns neurocientistas que a gente amadurece depois, até os 25 anos de idade, nós temos um percurso para que a gente possa amadurecer a nossa mente, a nossa responsabilidade, enfim, tudo que se limita ao amadurecimento da nossa vida para um futuro profissional, tá? Quando eu digo então, não tenha ego para nada, nem você enfermeiro, farmacêutico, médico, não tenha ego, né? O ego que eu digo, às vezes a gente enche o nosso ego porque está escrito no nosso jaleco doutor, ou no nosso carimbo doutor, né? Isso é um ego que a gente carrega, é legal, muito bacana isso, né? Isso é muito bacana. Porém, nós temos que ter esse ego abastecido na nossa competência. O que é a nossa competência? O que é a competência? É a soma de conhecimento. Então eu vejo que hoje vocês têm a oportunidade de realmente ganhar o conhecimento de todas as matérias possíveis que vocês possam estar estudando. Aproveitem cada momento dessas matérias, porque será de suma importância na vida profissional. Parece que talvez para uns uma matéria é mais importante, para outros a outra é mais importante, mas o conhecimento geral de tudo que vocês vão aprender é de suma importância para o crescimento desse ego profissional, que esse ego seja saudável na vida de vocês, tá? Eu vejo que, como eu disse para vocês, que a competência, vocês serem autoridades no assunto que cada um vai distinguir na sua vida profissional, uns vão ser cardiologista, outros vão ser neuro, alguns enfermeiros vão para a área cardíaco, de emergência, outros vão para a área mais comum, né? Mas tudo ele vai ter que ter um conhecimento, vai ter que ter uma autoridade naquilo que você procura fazer. Autoridade é tudo, porque nós não podemos ser meia boca no que a gente vai fazer. Principalmente os profissionais da área de saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, seja fisioterapeuta, dentista, nós não podemos ser meia boca não. Nós precisamos ser bons naquilo que a gente vai fazer, né? Então, como eu disse, a competência é a soma do conhecimento. Então, procure ter conhecimento de tudo, de tudo. Há 23 anos eu sou farmacêutico e a gente consegue enxergar várias barbaridades, sabe? É muito triste isso, muito triste mesmo o que a gente enxerga no mundo hoje da área de saúde. Vou dizer para vocês que vocês hoje têm uma harmonia, ou deveria ter uma harmonia muito grande entre os colegas de sala. Por quê? Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, sabe? Eu acompanhei uma paciente que estava com uma fadiga respiratória muito intensa, e eu achei muito estranha essa fadiga, e procurei relatar, procurei saber dela numa anamnese o que ela tinha tido no passado, né? Então, eu soube que ela fez uma cirurgia cardíaca com 15 anos de idade. Depois passaram-se mais 15 anos, ela teve um rompimento ali de aorta, né? Teve aneurisma, teve AVC, e isso teve um comprometimento pulmonar também, teve edema pulmonar, teve hipertensão pulmonar. Teve que, depois dos 15 anos de idade, depois com 33 anos de idade, ela teve esse outro problema. E realmente esse problema foi sanado depois dos 33 anos, né? E agora com 45 anos de idade, ela teve mais um problema de hipertensão respiratória. Analisando todos os exames dela, uma tomografia feita há 1 ano atrás exatamente, com uma tomografia recentemente feita, os laudos ali se equiparavam na mesma constância de problema. Já há 1 ano atrás havia uma hipertensão pulmonar,
e não foi sensivelmente acompanhado. Então, agora exatamente essa hipertensão evoluiu. O problema de 15 anos atrás, de 30 anos atrás, que era um rompimento ali da parede, ali, houve uma abertura de uma parede ali do coração, onde havia comunicação entre o sangue ali, entre as cavidades ali cardíacas, houve novamente essa abertura depois de 30 anos, né? Mas, se o colega tivesse realmente visto há um ano atrás, talvez não teria esse prejuízo que a paciente está tendo hoje. Mas eu achei muito importante, quando eu retornei ao médico cirurgião torácico que fez a cirurgia dela há 15 anos atrás para fazer uma reavaliação do pulmão, até por causa da fadiga que ela tinha lá, e a gente detectou então uma hipertensão pulmonar. Foi muito interessante que o cirurgião torácico, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos já encaminhar essa paciente para o cardio, já ligou para o cardio. Esse cardio, como tinha ainda 3 dias para atender, porque ele não tinha uma consulta na hora ali para atender, e o caso era muito perigoso, né? Então a gente já o cirurgião torácico marcou então um pneumo. O pneumo logo de imediato já atendeu essa paciente. Esse pneumo se preocupou tanto, mas tanto com essa paciente, que ele já ligou já para um outro cardio para fazer um ecocardiograma de emergência. Esse cardio que fez esse eco já ligou já para a hemodinâmica, para já tomar as seguintes providências do que teria que ser feito. Então, aonde eu quero chegar com toda essa história? Um era amigo do outro. Por isso que eu digo para vocês, vocês têm uma equipe dentro da tua sala de aula, onde todos podem firmar uma parceria de conhecimentos. Isso é muito importante para a vida futura de vocês. Quando eu falei do ego lá atrás, esse ego ele tem que se transformar na humildade, de onde cada um de vocês tem que se comunicar, porque cada um vai fazer um tipo de residência, né? Cada um talvez vai partir para uma área diferente. E a comunicação, esse compartilhamento de interdisciplinar entre os colegas é muito, mas muito importante. E já comecem a formar isso dentro de vocês, dentro da sua sala de aula, dentro do seu convívio. Formem amizades. Isso vai ser muito importante para a ajuda mútua de cada um de vocês, certo? A gente, falando um pouquinho agora dentro da área, né, saindo um pouquinho das reflexões, nós estamos num mundo que realmente está muito avançado na tecnologia. Hoje se fala muito em inteligência artificial, né? A gente vê estudos nos Estados Unidos mesmo, você pinga uma gotinha de sangue, né, de uma amostra no aparelho, e a medicina da inteligência artificial daquela amostra já tem mais de 200 exames e já te dá um prognóstico ali do que você poderia ter. Então nós não podemos ficar acuados nessa inteligência artificial. Ela vem para complementar todo o esforço que vocês estão tendo hoje de conhecimento, para que vocês possam ser verdadeiramente clínicos, entendeu? A clínica hoje é muito importante na medicina, e hoje, infelizmente, eu que estou dentro da farmácia, a gente percebe que a clínica ela está sendo visualizada em muitos profissionais, em muitos mesmo, tá? No Google. Por isso que eu digo para vocês, tenham competência daquilo que vocês estão adquirindo, conhecimento. O conhecimento é a soma de competência. Eu gosto de falar isso várias e várias vezes, que o conhecimento leva à competência do profissional, tá? Então, a inteligência artificial cada vez está mais sensível à nossa realidade. E eu gosto de frisar também nas lives que eu faço, nas mentorias que eu faço, a respeito de diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial e diagnóstico de imagem. Infelizmente,
Hoje está tudo muito automatizado, né? E essa automatização me preocupa bastante. Por quê? Há 20, vamos colocar assim, há 35 anos atrás, para quem é mais velho, conhece o sistema de saúde que era o INAMPS, 35, 40 anos atrás, que você tinha que ir lá, pegar uma consulta para um médico e o médico fazia a sua avaliação. Eu me recordo até hoje, quando eu era criança, eu era muito bem avaliado. E hoje você vai no consultório e praticamente só se pergunta como você está. Essa é a nossa realidade. Dificilmente você consegue realmente fazer uma pergunta e essa pergunta ser analisada os fatos para que você chegue num diagnóstico clínico. Então eu peço humildemente assim que vocês tenham muita sensibilidade perante a essa questão de diagnóstico clínico, anamnese, várias anamneses, né? Para que a gente possa chegar, primeiramente, em pensamentos, não tanto em conclusões, mas em hipóteses do que o paciente ele pode ser acometido, o que está acontecendo com ele, hipóteses. E aí essas hipóteses que sejam resolvidas nos diagnósticos laboratoriais e de imagens. Eu fico muito preocupado porque vários exames que a gente acompanha aí há 23 anos como farmacêutico bioquímico, né? Trabalhei no SESI por 3 anos sobre avaliação de exames também. E a gente vê realmente uma discrepância muito grande em erros laboratoriais, né? Discrepâncias também em erros de imagem. Há 3 anos atrás, uma paciente, ela estava com cálculo renal, obstruindo o canal. Esse cálculo tinha 1 centímetro. E o profissional da área, quando foi fazer a ultrassom, ele não conseguiu identificar esse cálculo. Quando o médico, um amigo médico, foi fazer a avaliação do paciente, ela já estava entrando em sepse, né? E ele teve que fazer um procedimento muito rápido, esse procedimento gerou a sepse e parada cardíaca, e enfim, né? Não foi a óbito, graças a Deus, mas houve uma complicação por um erro. Erros podem ter? Claro, é humano o erro ter. Mas na área de saúde, esse erro pode custar uma vida, né? Eu vejo que, por isso que a soma do conhecimento gera a competência do profissional. E eu espero que essas palavras minhas hoje, como o nível acadêmico, elas possam ser reanalisadas depois da sua formatura e depois da vida também, como profissional de saúde, né? Falando um pouquinho do conhecimento, eu não sei como é a universidade de vocês, em termos quanto tempo você tem de fisiologia, do estudo de fisiologia, quanto tempo você tem de farmacologia. Eu sei que algumas universidades, farmacologia prega-se 6 meses, né? Eu não sei quanto tempo, eu também não perguntei nem para a Beatriz sobre isso também, né? Mas o que eu digo para vocês? O bom profissional, para fazer um excelente diagnóstico, além da anamnese, ele tem que ter um conhecimento vasto da fisiologia. A fisiologia, eu vejo que é um ponto crucial, mas crucial mesmo, para que você, juntamente com a patologia, a anamnese, a fisiologia, você adentre a farmacologia puramente. E aí você vai ter um sucesso de tratamento, né? Eu tive uma professora na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, Valderez. Ela cuida hoje da parte farmacológica do Hospital Universitário da UEM. E o nível dela de pensamento é extraordinário, gente, de como ela consegue associar todas essas áreas, a farmacologia, a fisiologia, a patologia, né? Junto à anamnese com os médicos ali dentro de uma UTI, um processo às vezes de emergência, como ela consegue fazer tudo isso de uma forma extraordinária. E eu penso que nós profissionais de saúde, nós temos que, todos, seja o enfermeiro, né, seja o dentista, não importa qual profissional de saúde, nós temos que ter autoridade em todas essas áreas.
se aprofundem na fisiologia, aprofundem. Eu conversei com um endócrino de Marília, o cara é top na parte de fisiologia. O cara, ele sabe cadeias e cadeias fisiológicas na parte endócrina. Eu nunca conheci um profissional da área tão bom nesta área de endocrinologia. E, aliás, é uma área que está faltando muito profissional, viu, gente? Vocês da medicina aí, é uma área que está carente de profissional, e a pediatria também, né? Eu vejo que a fisiologia, ela é o coração da medicina. Ela é o coração da medicina. Ela é a bomba propulsora aí para todos os diagnósticos, sabe? Ela é muito importante para que você tenha um conhecimento vasto sobre isso daí, né? Então, fisiologia, patologia, uma anamnese bem feita, juntando com a fisiologia, a patologia e a farmacologia são essenciais, então, para que vocês sejam excelentes profissionais de saúde, tá? Indicação terapêutica. Indicação terapêutica, eu vejo que a maioria das universidades de medicina, eles seguem um protocolo, principalmente do Conselho Federal de Medicina. Tudo tem um protocolo, tá? Tudo existe um protocolo. Uma infecção urinária, qual que é o protocolo hoje de uma infecção urinária, né? Diante a bactérias sensíveis ou resistentes, o protocolo hoje que a gente conhece, a pessoa vai lá dar ciprofloxacina, né? No contexto geral, o protocolo que é adotado nunca, geralmente ela é um protocolo estudado, principalmente cientificamente, mas nem sempre o protocolo é aquilo que a gente vê no dia a dia que funciona, tá? O que eu quero dizer com isso? A vida profissional, todos os profissionais, existe uma ética profissional. Uma ética profissional. Existe um estatuto, leis, princípios, valores de uma ética profissional. Eu vejo que o profissional que tem autoridade naquilo que ele faz, ele leva sempre em relevância, nem sempre a ética. Às vezes ele extrapola a ética dele. Mas ele extrapola para um bem comum. Não extrapola por má uso do profissionalismo, tá? Existem também profissionais relativamente a isso. Mas cada profissional, ele sabe até onde vai a sua ética. Porque se ele usar a sua ética com bons frutos, com boas sementes, ele vai colher bons frutos, né? Então eu vejo que tudo que é dito protocolo, existem particularidades que às vezes você vai ter que quebrar. Você vai ter que quebrar. Mas só se quebra esse tipo de conceito quando é para o bem comum. Quando é para o bem comum ou para o bem daquele paciente. Você às vezes tem que usar de princípios e valores de conhecimento que você tem que às vezes extrapola uma ética. Isso é para toda a tua vida, seja profissional, seja pessoal, seja familiar. Tudo existem princípios que às vezes você tem que passar um pouquinho daquela ética recomendada, tá? Não estou dizendo para você de forma alguma que nós temos que ser imprudentes, tá? Imprudentes, tá? Bem entendido que tudo na nossa vida, o conhecimento que você adquire leva a uma responsabilidade pelo próximo. Como eu disse no início, o que você está fazendo para transformar o mundo em um lugar melhor, né? Às vezes você tem que extrapolar alguns princípios, né, algumas condutas para transformar um lugar melhor, principalmente ao seu redor, né? Quando eu falo para vocês de protocolos, nós, profissionais farmacêuticos, estamos, vamos dizer assim que o primeiro lugar talvez que um paciente ele vá é numa farmácia, né? Ou ele foi no UPA ou qualquer atendimento de saúde, ele vai até a farmácia para buscar o seu medicamento, né, e receber a segunda conduta de como tomar aquele medicamento prescrito, né?
E na maioria das vezes, o atendente ou o farmacêutico ou o profissional que está ali, ele acompanha o médico, ele acompanha o paciente até o final do tratamento. E nem sempre o profissional de saúde médico, ele tem a chance de acompanhar esse paciente até o final do tratamento. Porque às vezes é um SUS, né? É um pronto atendimento aí, e ele não tem a condição de saber se se tudo aquilo que ele prescreveu foi condizente ao tratamento e realizou-se a melhora daquele paciente. Então o que acontece? A farmácia geralmente ele consegue acompanhar esse tratamento por completo. Aonde que eu digo para vocês que os protocolos às vezes não têm a essência que deveria ter. Por isso que eu repito mais uma vez, a competência e o conhecimento de cada um de vocês vai refletir no resultado final positivo de um paciente tratado, né? Vocês podem ser que não vá reencontrar aquele paciente depois de 5, 10 dias, mas possivelmente ele vai ter uma melhora significativa através daquela conduta que você fez. E na farmácia, a gente consegue acompanhar que vários protocolos, às vezes, pelo Conselho Federal de Medicina, ou às vezes até pelo Conselho Federal de Farmácia que a gente vê, nem sempre tem aquele resultado satisfatório, né? E a gente consegue enxergar isso pelo resultado final do paciente, se ele melhorou ou não. E eu sempre digo que prescrever um medicamento, ele não é, como que eu posso dizer, relativamente assertivo. Por que não é assertivo? Nós temos algumas situações como prescrever para a patologia, a doença correta, ele prescreveu corretamente, mas o paciente ele não teve melhora. Por que ele não teve melhora? Porque prescreveu errado? Não. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em farmacologia, que o medicamento tem dose, mas o paciente que tem a dose específica dele. Cada paciente tem a sua dose ou a sua resposta mediante ao mesmo medicamento. Vamos dar um exemplo, um diclofenaco, né, um anti-inflamatório. O diclofenaco, para alguns, ele pode ser benéfico como anti-inflamatório, resolve o problema como anti-inflamatório. Ele pode não resolver o problema porque o organismo daquela paciente não respondeu ao tratamento, por algum motivo o diclofenaco não é benéfico para aquele paciente. Para alguns pacientes o diclofenaco é maléfico, vai ter reações diversas, efeitos colaterais, e para a minoria ou raramente pode ser até letal. Você toma um comprimido de diclofenaco, você pode ter aí até problemas aí que pode levar até a morte, né? Então o medicamento não é tão simples assim como a gente pensa. Eu sempre falo, para quando eu vou dar a mentoria ou algum curso de farmacologia, que o medicamento ele tem a dose, mas quem responde à dose específica é o paciente, àquela dose que ele mesmo responde, né? Nem sempre 50 miligramas de diclofenaco vai me fazer bem. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Tem pacientes na farmácia que tomam ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular. A dose mínima dele é 5 miligramas, né? A dose recomendada é 10 miligramas. 5 miligramas para muitos dá aquele relaxamento muscular que dá aquele sono, aquela moleza, né? Para mim, Elton, 10 miligramas não faz nada. E 5 miligramas para algumas pessoas dá um efeito muito positivo, né? Do relaxamento por completo, né? Então, quando vocês prescreverem medicamentos, estando certeiros que a indicação feita é para aquela patologia lá, né? E se não houver resposta do medicamento no tratamento que vocês vão fazer, não se assustem. Eu sempre gosto de falar para o paciente que quando você dá um medicamento para o paciente, você tem que ter pelo menos 48 horas, 72 horas, dependendo, né, do medicamento, para uma ação eficaz,
dela. Você pode até começar a ter uma leve ação, mas a ação eficaz é depois de 72 horas mesmo, né? Vamos colocar um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, quando você dá, primeiramente ele tem uma ação analgésica, né? Todo anti-inflamatório tem uma ação analgésica. E depois de 48 horas ele começa uma ação realmente anti-inflamatória. Por isso que você tem que prescrever ele por 5 dias mesmo, porque 2, 3 dias ele está ainda, talvez, 2 dias em um início de uma ação anti-inflamatória ou num processo analgésico, né? Esse é um dos exemplos que eu gosto de usar. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, na literatura, você pode enxergar nos estudos científicos que é muito difícil você ver óbitos, né, porque a pessoa tomou um medicamento, né? Independente de qual medicamento. É muito raro você enxergar um óbito, né, porque você prescreveu. Quando você tem ciência daquilo que você está fazendo, você tem realmente competência daquilo que está fazendo e sabe que aquele medicamento foi prescrito de uma forma segura, né? Não tenha medo de prescrever, não tenha medo de fazer as suas indicações terapêuticas, tá? A gente percebe hoje uma insegurança muito grande dos profissionais de saúde, principalmente os recém-formados, talvez de fazer associações como antibióticos com anti-inflamatórios, com analgésicos, com relaxantes musculares, né? Às vezes tem que dar até um antidepressivo, né? Para dar para a pessoa, dependendo a patologia, dependendo a sintomatologia que o paciente vem apresentando. Então, muitos têm medo de fazer as indicações. Quando a gente fala de medo, realmente a gente tem que ter conhecimento da farmacologia associada à fisiologia do que vai acontecer, né, com o medicamento no corpo, né? Uma vez eu questionei com uma nutróloga assim, sobre fígado, né? Hoje tem-se pouco conhecimento sobre fígado, e o fígado deveria ter um conhecimento muito grande. Todos os alunos que fazem prescrição de medicamento, todos os profissionais que fazem prescrição de medicamento, o fígado é realmente o metabolizador de tudo que você possa imaginar. E no fígado existem várias enzimas. Uma das maiores enzimas que a gente pode destacar é o citocromo P450. Vocês vão aprender um pouquinho na fisiologia sobre esse citocromo. E existem outros citocromos que metabolizam diversos tipos de medicamento, vários, né? Um exemplo clássico, existem, vamos dizer assim, antifúngicos que são metabolizados por determinado citocromo, que, se associado às vezes a algum antidepressivo, ele potencializa o efeito do antidepressivo, né? Ele potencializa o efeito. Então, nós temos que ter esse conhecimento, sim. Não é difícil ter esse conhecimento. Era importante que todo acadêmico da área de saúde tivesse pelo menos 1 ano de farmacologia clínica aplicada à fisiologia depois que terminasse. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente estuda demais, mas uma das coisas para que a gente possa se destacar como um excelente profissional, ser competente naquilo, é naquilo que realmente vai dar resultado. Nós não podemos ser somente dispensadores de um medicamento. Nós temos que ter a certeza daquilo que está sendo dispensado e os possíveis efeitos colaterais, né? Ou reações adversas. E é incrível que hoje o laboratório farmacêutico, a maioria dos propagandistas que fazem as explanações dos lançamentos ou dos medicamentos em uso, são ou formados em marketing, propaganda, ou são administradores de empresa, né? É difícil você encontrar um farmacêutico, a não ser que o cara tenha uma boa inteligência emocional, que eu digo, para fazer esse trabalho, né? Mas a maioria são propagandistas, né, de marketing ou de administração de empresa, né, que decoram algo que eles vão repassar para os profissionais de saúde. É muito triste porque
Hoje a gente percebe dentro do contexto de saúde que os profissionais que fazem prescrição, eles estão aprendendo com os propagandistas, né, sobre os efeitos benéficos e maléficos dos medicamentos, né, e não tem-se realmente um estudo aprofundado do profissional de saúde que vai receber as informações a respeito daquele medicamento, né. Então, que eu penso que vocês têm que buscar o conhecimento. Não, ontem eu fiz uma palestra, e não foi bem uma palestra, mas uma conversa assim, sobre que o ser humano hoje, ele engole, ele aceita tudo o que é interessante. Ele concorda com tudo o que é interessante. E eu estava falando relativamente sobre um assunto que era a Bíblia, né? Que pastores, padres, eles falam e a gente fala amém para tudo o que eles falam, né? Vou falar como cristão. Será que o que eles estão falando é verdade? Então, uma reflexão para vocês. Será que tudo o que eu estou aprendendo sobre determinado medicamento, sobre determinado assunto que está sendo falado, ou propagado nos meios digitais, que hoje os meios digitais é uma poluição de informações negativas, falsas, será que realmente tudo aquilo que está sendo falado eu tenho que acatar? Eu tenho que realmente acreditar naquilo que está sendo falado? Então, quando vocês têm o conhecimento, a autoridade, a competência daquilo que vocês estão fazendo, ou que vocês vão fazer, a partir desse momento, quando alguém falar algo para vocês que acende uma luzinha, vai ficar duvidoso. Então vocês vão procurar saber mais sobre aquilo. Então, nunca aceitem tudo que as pessoas falem para vocês. Se vocês aceitarem tudo, é porque não tem-se o conhecimento necessário, porque alguma coisa tem que ser divergida. Tem que ter uma divergência de alguma coisa. Da mesma forma, o que eu estou falando para vocês é uma experiência profissional que eu vivo no balcão de uma farmácia, que eu também colho informações. Eu tenho 110 cidades no Paraná que eu faço um trabalho. Então eu vejo também a dificuldade dos colegas profissionais de saúde que acolhem tanta barbaridade, tanta coisa que não é verdade, e é isso que vocês têm que começar a se identificar e não aceitar tudo o que é falado para vocês. Esse é um alerta que eu dou para vocês, né? Que eu, tanto a nível profissional da área de saúde, como outros assuntos também, seja política, religião, seja o que for, entendeu? Não aceitem tudo o que as pessoas falam. Se acender um ponto de interrogação, procure saber sobre aquilo, né? Como eu disse então, sobre indicação terapêutica, se vocês têm competência, conhecimento, não tenha medo de fazer prescrições, tá? A medicina antiga, antiga que eu digo assim, 30 anos atrás, eu tinha um pediatra, cara, aquele curava tudo, hein? Vou dizer dessa forma para vocês, aquele curava tudo, porque ele cercava tudo. Ele cercava tudo. Eu nunca vi nenhuma criança em Arapongas morrer ele cercando tudo que ele imaginava que tinha que ser feito, né? Para ter noção, a primeira injeção que eu fiz do primeiro ano de formado de farmácia, eu peguei uma receita dele, ele misturou Despacilina com Bezetacil de 600, Despacilina de 400, Bezetacil, meia ampola de dipirona, e eu sei que ele fez uma mistureba lá, que eu vou dizer para vocês, até eu fiquei com medo, né? É perigoso? Claro, é perigoso. Hoje eu não faria, né? Mas era uma prescrição médica, eu até liguei para ele se era aquilo mesmo, né? Mas ele disse que era. Então hoje nós temos que ter cautela, claro, que as interações medicamentosas, elas estão aí. A semana retrasada, uma paciente falou, olha, eu fui no cardio, o cardio me deu, eu fui no endócrino, o endócrino percebeu ali um hipotiroidismo e me deu levotiroxina, né? E o paciente tomou a levotiroxina e começou a sentir palpitação. Essas palpitações
levar o paciente então aí no cardio. Aí o cardio já deu, né, um propanolol ali para paciente, para melhorar lá os receptores ali, né, beta-bloqueadores, para melhorar a palpitação. Aí que eu volto lá atrás para vocês e falo sobre a interação interdisciplinar, né? O profissional de saúde não perguntou o que ela tinha, o que ela tomava, fez os exames ali decorrente e prescreveu. O cardio prescreveu um outro medicamento, né? E eu fui mais além, né? E se essa pessoa tem um glaucoma, né? Aí começa a dar um problema de hipertensão ocular, porque deu propanolol. Aí ela vai lá no oftalmo, e o oftalmo lá vai lá dar um outro medicamento para o paciente. Então, a falta de interação interdisciplinar gera o paciente ficar tratando sintomas, reações adversas de medicamentos. E não é bem assim que funciona o quadro. Se há uma interação multidisciplinar, você consegue amenizar. O problema da pessoa era somente ajustar a dose do levotiroxina, né? Não precisava acrescentar nenhum outro medicamento na patologia que estava instalada ali, né? O que eu quero dizer para você, nós temos aí 46 minutos aí que nós estamos falando. Eu quero desejar a vocês, né, que vocês sejam excelentes profissionais. Eu já falei para Beatriz o seguinte: Beatriz, estuda pra caramba, menina, estuda, porque eu vou ter o seu WhatsApp aqui, a pronta emergência quando eu precisar. Então eu falei para Beatriz o seguinte: estuda, faça o seu melhor, não faça o que lhe convém, faça o seu melhor. Muitos profissionais fazem o que lhe convém, mas não faz o seu melhor. Então eu digo para todos vocês, enfermeiros, né, outros profissionais que estejam aqui, médicos, futuros médicos, façam o seu melhor. E acima de tudo, sejam felizes naquilo que estão fazendo. Porque muitos às vezes estudam porque o pai quer, muitos estudam porque a medicina ela é uma das profissões mais remuneradas inicialmente, mas eu imagino que todos estão aqui na sua área de saúde porque tem o dom de ser o profissional de saúde. Eu quero passar depois para a Beatriz algo que eu olhando ali eu recebi e eu quero compartilhar isso com vocês. Depois ela compartilha no grupo, né, da academia aí de vocês, né? Ela partilha isso, algo que seja feliz, né? Para ser feliz não precisa tomar Rivotril, gente, não precisa. Hoje eu tenho vários, eu tenho uma amizade muito grande dentro de Arapongas, Londrina, Maringá, com vários profissionais médicos e infelizmente, né, Rivotril é a dose aí de cada paciente. Zolpidem nem se fala, né, pro paciente, não, desculpa, pro profissional de saúde se manter. Então, felicidade não é tomar remédio, felicidade é manter um equilíbrio emocional entre profissão, né, lazer e família. Então, tomem cuidado para não confundir as coisas e misturar tudo e depois ter que ser dependente de um medicamento. Gente, por favor, sejam profissionais competentes, adquiram conhecimento e estarei à disposição para vocês quando vocês quiserem. Eu escrevi um artigo com o Arnaldo Zubioli. O Arnaldo Zubioli já foi presidente do Conselho Federal de Farmácia e é docente da UEM também, sobre cefaleias, né? Uma próxima eventualidade, a Beatriz pode me convidar, a gente fala um pouquinho sobre cefaleia. Cefaleias primárias, secundárias, o que se distingue a isso também, né? E a gente pode falar também de outros assuntos relativamente às patologias com indicações terapêuticas também, tá bom? Beatriz, estou aí passando a palavra para você. Quero agradecer então a todos por ter participado dessa live, espero que tenha sido proveitoso e que vocês possam refletir muito daqui para diante. Não esqueçam, gente, criem um legado. O legado é tudo que vocês vão ter de reconhecimento pessoal ou profissional.
Você vai saber se você foi importante algum dia é quando você morrer. Quando você morrer, alguém sentir falta de você é porque você fez um legado importante, tá? Eu agradeço aí a todos vocês, né? E parabenizo cada um de vocês pela o intuito de promover o bem-estar e a saúde para toda a nossa população. Muito obrigada, Elton, pelas palavras, foi maravilhoso. Eu, em nome da Liga Acadêmica de Fisiologia e Farmacologia de Cáceres, nós agradecemos os graduandos de medicina, de enfermagem e toda a comunidade que participou, nós agradecemos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer ao Elton. E para os ligantes da nossa liga, vai ser disponibilizado um link de presença para que vocês preencham para ser marcado a presença dos ligantes, né? Mais uma vez, muito obrigada, Elton. Foi maravilhoso, as palavras foram excelentes, muito inspiradoras, muito conhecimento mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não sei se o Elton está tendo acesso às mensagens aqui, mas o pessoal está falando obrigado pela aula, pela partilha, obrigado pela aula, muito obrigado. Obrigado pela aula, obrigado, aula maravilhosa, obrigada. Ótimo. Obrigada, viu, Elton? Obrigada pela partilha, foi de grande contribuição. Eu que agradeço, espero que tenha sido mesmo. A gente tem que pensar num propósito, que a gente tem que ser instrumento na vida das pessoas. O que eu estou fazendo para melhorar o lugar onde estamos, isso é muito importante, né? E espero que eu tenha contribuído com algo para vocês. Beatriz, nós podemos sair da Meet? Sim, muito obrigada por participar. Estão todos dispensados, já que não tem nenhuma dúvida. Muito obrigada mais uma vez, Elton. Foi maravilhoso, né? Então, muito obrigada, pessoal. Estão dispensados aos participantes da Liga que já preencheram o formulário. Estão dispensados também. Elton, se surgir alguma dúvida, eu vou encaminhar para o senhor para alguma coisa e deixar disponível também o seu contato, caso alguém queira perguntar. Claro, claro. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.